Deixa eu trazer o Arthur Nogueira aqui. Luiz Arthur, seja bem-vindo. Tudo bem, Piotr? Nogueira, vamos lá, porque nós temos dois aspectos. Politicamente, o que os parlamentares deram como resposta nessa vitória, tanto lá na semana passada do regime de urgência, quanto agora no texto base, é que precisa discutir esse assunto rápido, porque o país precisa de uma âncora fiscal. Perfeito. Esse é o assunto. Não quer dizer, e isso é que o Arthur Lira está dizendo, que todo mundo já está comprando a ideia do governo. Muito pelo contrário, não é nem o governo que conseguiu fazer essa maioria. É o Arthur Lira. Exatamente. Agora, vamos ver os aspectos econômicos, porque a preocupação neste momento é que não tenha brechas no texto que for aprovado no Congresso Nacional, porque o histórico do atual governo é perdulário, é de gastança, sem preocupação com contas públicas. Se tiver uma brecha, eles vão usar, não é? Exatamente. Eu achei curioso, Piotr, que os jornais deram como manchete a vitória do governo. Mas quando a gente olha com detalhe o texto, o governo perdeu. Ele foi derrotado porque ele queria gastar mais e o Congresso disse não. Ou seja, o Ministério da Fazenda queria abrir brechas para gastar mais 82 bilhões de reais no ano que vem e em 2025 e a Câmara disse não. Portanto, Piotr, foi uma derrota do governo e uma vitória do Brasil que aposta que responsabilidade fiscal é o melhor caminho. E essa maioria do Arthur Lira, do presidente da Câmara, não é do governo, que não tem essa articulação toda no Congresso. Vamos dar uma olhadinha nos pontos? Vamos sim. Eram 4 pontos que a gente trouxe ontem e o governo perdeu os 4, Piotr. Primeiro ponto, o governo queria a garantia de que no ano que vem poderia gastar 2,5% a mais, acima da inflação, independentemente do que acontecesse esse ano com as receitas. A Câmara disse não, vai valer a regra mínimo 0,6%, máximo 2,5%. Por que dar o teto de cara? Um cheque em branco? Sim. A Câmara disse não. Segundo ponto, o governo queria excluir o Fundeb do cálculo dos gastos. O Congresso disse não, tem que incluir. Fundeb é gasto, por mais que seja um gasto nobre em educação, tem que colocar na conta. Nogueira, deixa eu só fazer uma observação. Sim. Não é mudando o nome do gasto que ele fica positivo. Gasto é gasto, vai tirar da conta do governo. Exatamente. Por mais nobre que seja, Sim. tem que estar na conta. Claro. Senão vira puxadinho, né? Mesma coisa o piso da enfermagem. Quem não gosta dos enfermeiros, o trabalho que eles fizeram na pandemia, mas você não pode excluir, é gasto. Então, também a Câmara disse não, tem que incluir nas despesas. E, por fim, o Ministério da Fazenda, ciente de que vai ter muita dificuldade para cumprir as metas, por exemplo, a meta do ano que vem, superávit primário 0, ou seja, sem rombo, déficit 0, né? E que ele queria o quê? Uma tolerância maior de 0,5 ponto percentual para mais ou para menos. A Câmara disse não, a tolerância é aquela original de apenas 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Em resumo, Piotr, a Câmara foi rigorosa, de forma correta, e não deixou o governo gastar demais. Agora, o diabo mora nos detalhes. Então, esses destaques precisam ser vistos com lupa e depois toda a tramitação no Senado Federal. Que muito provavelmente vai fazer alteração. Não há essa amizade assim contestável entre Senado e Câmara que vai fazer alterações e do ponto de vista da lógica ela pode fazer. Sim. Nogueira, você volta daqui a pouquinho. Volto sim. Tá bom, obrigado.